Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o primeiro podcast de cybersecurity do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, sou CEO aqui da Red Belt Security, e o tema de hoje é carreira, a trajetória de um CISO. Estou muito feliz, de fato, por voltarmos com esse projeto tão importante para nós, um projeto de sucesso, e é o primeiro episódio em 2022. Nosso último episódio, se eu não me engano, foi gravado em outubro de 2021, ali na época de pandemia, tudo remoto, online, foi algo que a gente percebeu que não está dando tanta tração, porque o que interessa para nós também é essa proximidade, olho no olho. Interrompemos e agora voltamos. Então, para falar de um assunto tão interessante e importante como esse, que comigo hoje, Glauco Sampaio, da Cielo, e Marco Túlio Moraes, da Oit. Junto com nós também aqui da Red Belt, Matheus Borges, nosso diretor comercial. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu pedia para os convidados se apresentarem, mas como é um tema muito legal sobre a trajetória de vocês, de onde vocês vieram, aonde que vocês estão hoje e aonde nós pretendemos chegar, eu vou fazer uma breve apresentação sobre vocês, o currículo de vocês é extremamente interessante e depois vamos com as perguntinhas, tá bom? Marco Túlio, atualmente CISO da Oit, sendo executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, riscos e cybersecurity, com atuação nacional e internacional e passagem por múltiplos segmentos. Liderou programas estratégicos em empresas Fortune 500, além de ser reconhecido como um dos top 50 Global Chief Security Officers pelo IDG, além de outras premiações nacionais e internacionais. É graduado em Gestão de TI pela Universidade Católica de Brasília e com MBA em Gestão de Segurança da Informação pela FIAP, além de palestrante e mentor de carreira. E aqui ao meu lado, Glauco Sampaio, além de ser um amigo muito antigo, atualmente é CISO, voltado para Privacy, Senior Executivo na Cielo, formado em Ciência da Computação pela FIAP, com especializações na área de Direitos de Propriedade Intelectual pela FGV, MBA Executivo pela BBS Business School e acumula experiências como professor pela FIA Business School, além de ser membro do AC Council. E Matheus Borges, antes de eu falar aqui sobre você, gostaria que você falasse qual que é a sua trajetória, de onde que você veio, fazendo um favor. É isso, eu sou o Matheus Borges, diretor comercial aqui na Red Belt, e é uma honra fazer parte dessa mesa com pessoas ilustres do nosso lado, líderes no mercado de segurança que influenciam toda uma geração. E a verdade é essa, vocês nas mídias sociais, nas palestras e no mercado como um todo influenciam uma galera que está chegando, são jovens se formando e, de novo, obrigado pela presença. Eu comecei minha carreira em telecomunicações aqui no Brasil e aí depois de alguns anos me mudei para a Austrália, há quase 10 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de entrar no mercado de cyber. E lá eu trabalhei com algumas consultorias boutique, pequenas, nichadas, e eu tive a oportunidade de passar por um M&A bem grande, e nessa virada eram 13 empresas de segurança que se juntaram para formar uma grande empresa com mais de 1.500 funcionários espalhados na Austrália, Estados Unidos e Inglaterra também. E aí depois disso volto para o Brasil, em novembro de 2021, para me juntar aqui ao time Red Belt. E enfim, é um prazer estar aqui ao lado do Edu, recomeçando esse projeto que é interessante, está bem próximo de mim, que mesmo longe na Austrália eu acompanhava os episódios de lá e agora eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado, muito bom. Grande Marco, Glauco, bem-vindos. Obrigado aí, Edu. Obrigado, Marco, pela parceria, pela oportunidade. Matheus também. Sempre um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa pequena experiência nesse mercado. Que isso. Obrigado pelo convite, Edu. Muito legal estar aqui também, é um prazer. É muito bacana esse trabalho também do podcast de vocês, de falar sobre segurança. É um prazer estar aqui e falar sobre segurança, A gente tem uma comunidade também de segurança e CISOs também muito unida, É um grande prazer também estar aqui do lado do Glauco, Que também é um cara que está aí há tempos, E para mim também, por muitos momentos foi uma inspiração ali, cara que já teve lá atrás fazendo coisas que eu demorei ali para alcançar e tento me espelhar algumas coisas ali que a gente vê. Maravilha, gente. Bom, me desculpe, iniciando aqui com algumas perguntinhas. Na hora que nós olhamos o histórico do nosso mercado, talvez essa sigla de CISO ou CSO começou-se a falar bastante, talvez há 8, 9, 10 anos atrás.
E a hora que a gente olha aqui no Brasil o cenário de ameaças, ataques aumentando, nós entendemos a importância de ter essa figura, né, dentro das empresas. É claro que antes existiam talvez gerentes de segurança e daí em diante. Essas pessoas foram, né, talvez atraídas para conversas com o board e hoje, na minha visão, se tornou algo fundamental para as empresas. É difícil você falar de alguma empresa de médio a grande porte que pense em não ter um CISO ou que não tenha. E um estudo, até aqui antigo, de 2020, né, da Security Priority Study, da Foundry, antigo IDG, menciona que 61 das empresas pesquisadas têm um executivo de segurança de alto nível, né, denominada CISO ou CSO, embora essa taxa vá até 80% para grandes empresas. Ou seja, é um estudo lá de fora. E aí, fazendo essa primeira pergunta aqui, né, pedindo para o Glauco responder primeiro, vocês também acreditam que esse cenário de crescimento dos CISOs no Brasil, a importância do CISO, é algo que está se tornando realidade? Ou é algo que vocês sentem que, devido talvez aos ataques que estão acontecendo, ou que aconteceram, foi o que deu estupim aí para começar essa movimentação? Eu acho que é verdade o crescimento das posições. A gente vê acompanhando o mercado hoje, talvez o grande desafio das empresas hoje em dia é encontrar gente para ocupar essas cadeiras, né, não só de analistas, mas principalmente de executivos. Poucas pessoas têm histórico para ocupar uma cadeira de peso desse. E muito foi puxado por ataque. Eu acho que a gente vive já um cenário e a empresa no Brasil ela é muito drivada por necessidade e não por preparação. Acho que fora as empresas grandes que já tinham um nível de preparação para ataques cibernéticos, com posições mais seniors, focando em segurança, muitos dentro de tecnologia, algumas outras um pouco mais maduras, já com uma posição executiva de verdade. E os ataques começaram a amedrontar e trazer necessidade latente para que essas posições surgissem dentro das companhias. Toda companhia já tinha alguém tomando conta ali de segurança, que é mais ou menos como a gente começou lá atrás. Era um dos meninos da TI que cuidava do antivírus e do firewall. Era como a gente surgiu nas empresas. E todo mundo começou a ter necessidade de ter uma proposta dentro da companhia e alguém para tomar conta dessa iniciativa de segurança. De uma forma um pouco mais estruturada, por uma necessidade de mandatória, muito regulador colocando essa necessidade formalmente. Às vezes os acionistas, os conselhos de administração das companhias começam a ver a outra empresa tem, por que eu não tenho? Começou um movimento que fez com que essa posição ganhasse uma relevância maior, e aí o cara que era um coordenador ali, que cuidava também de segurança, rede, infra, o cara cuidava de alguma outra coisa, ele ganhou uma cadeira dedicada para segurança, pôde ter time, pôde ter orçamento. A gente sabe que não é uma realidade de todas as empresas ainda, mas a grande maioria já está nesse caminho. E a gente vê uma demanda crescente por CISOs, por pessoas para ocupar essas posições. Eu acho que quando a gente fala CISO, ainda pesa comparado com mercados mais maduros. Você falou aqui no Brasil de 9 a 10 anos. Nos Estados Unidos e em outros mercados mais maduros, são posições de 20, 25 anos. E aí você vê CISOs realmente ocupando posições no board, posições de executivos seniors, estratégicos, né? Assim, os caras que estão mais em cima da cadeia alimentar nas empresas. Aqui no Brasil ainda está um pouco longe disso. São poucas empresas onde a posição do executivo de segurança ele tem uma relevância organizacional. É um cara que talvez ele tenha peso, mas ele ainda está ali num segundo, terceiro escalão de hierárquico. São pouquíssimas empresas onde o CISO realmente já está ocupando uma cadeira de diretor executivo, uma cadeira no board. Mas está evoluindo. Acho que para nós que estamos há muito tempo no mercado, a gente sente essa evolução. E é legal ver, que abre oportunidade, abre mais espaço para todo mundo que está no mercado crescer. E é legal ver as empresas, para nós que estamos ali comendo mato há bastante tempo, dando importância para um assunto que a gente sempre achou importante e agora é importante para todo mundo. Muito bom. Túlio, o que você acha disso? Eu acho que tem... É uma realidade? Sim, de fato, é uma realidade. Estou na linha do Glauco. Eu acho que a gente tem um grande desafio que é de educação, né? Entender que esse assunto ele faz parte do novo negócio, né? Da nova economia. Então a gente fala de empresas que estão sendo criadas ali, ou transformadas, e a tecnologia está toda embarcada, né? Acho que é uma conversa de tecnologia, de pessoas, e quando a gente fala de tecnologia de pessoas no mundo digital, também a segurança faz parte desse negócio, né? Então você entender o que é esse novo mundo e colocar segurança é um desafio de explicar o que é segurança, mas também é um desafio do profissional de segurança entender o que é o novo negócio.
e o que é o negócio e como é que a gente se insere nesse contexto para fazer com que a empresa prospere, né? Então não é a agenda de segurança, não é a agenda do negócio, é a agenda da empresa, né? Então acho que esse é um primeiro desafio, né? E realmente acho que com a pandemia, com algumas coisas que vieram acontecendo, a escalada de ataques, isso tudo projeta um tema, né? Eu lembro que meu primeiro desafio enquanto CISO, entre aspas, aí a gente pode entrar, né? Mas assim, foi com um analista sênior, eu estava num banco e tal, né? Então, sei lá, um analista sênior sendo CISO de um banco, aquilo que o Glauco falou, né? Então, a gente começa num momento que você está ali tentando fazer, você é um cara de TI, naquele caso eu não era de TI, era segurança mesmo, mas estava num momento de transformação da própria empresa e como colocar segurança no momento que pouco se fala do assunto e ainda é uma disciplina técnica, né? Quando você coloca aquilo no peso do negócio, né, é o desafio. E esse movimento também da questão do board, né? Então, aqui no Brasil a gente também usa o board para diretoria, para o C-level e tal, né? Lá o americano acaba usando o board mais para o conselho, né? E também tem esse movimento, né, que acho que o Glauco também tem seguido ali, né? Da gente ver também o CISO em cadeiras de conselho, né, cara, criticando a empresa, né, ajudando o CISO também, criticando, analisando a estratégia que ele está tomando, mas não só a estratégia do CISO, a estratégia do negócio, a estratégia da governança, da cultura, de pessoas, de produtos, né? Mas ele sentando com um viés muito mais 360 para a empresa e tentando dar um norte e, cara, e sendo mais um na conversa, né? Porque quando você fala de conscientização sobre segurança é uma coisa, você falar sobre educar é além, você chama atenção, a gente vê na revista, a gente vê no jornal, a gente vê, cara, tudo que é blog, todo mundo falando de segurança. Né? Todo mundo, né, começa a entender a preocupação, mas o que isso reflete no dia a dia, na tomada de decisão? Como é que isso está na empresa, na cultura e nos negócios quando eles são criados e transformados? Né? Então, entender disso, quando você passa por diversas esferas, seja no time de campo, né, se a gente olhar ali a base da pirâmide, seja olhar na diretoria, agora a gente olhando no conselho, que é um movimento que está partindo do lado dos Estados Unidos, cara, você começa a ter uma coisa que se encaixa, porque tem um board que faz esse papel enquanto definidor de um apetite de risco. E ali, se você define um apetite de risco, e você claramente entende que ainda em muitos lugares você tem um CISO, e às vezes o CTO é um grande parceiro, mas são os únicos heróis que não fazem a segurança de uma empresa. Mesmo sendo uma grande corporação, ou uma empresa digital grande, já startup grande, que é o App. Então, assim, como colocar esse tema, né, ao passo que a gente tem um déficit de profissionais, que o Glauco trouxe, e um déficit de preparação das pessoas que ainda não avançaram em suas carreiras. A gente não foi preparado para olhar pessoas, cultura, governança. O nosso foco é a tecnologia, é a operação, é a resposta à crise, incidente. Então, como preparar esse lado é como se não existisse. Então, a gente está tendo que, né, algumas pessoas que já conseguiram chegar, vamos dizer assim, nesse patamar de entendimento para tentar ajudar, é que as empresas acabam se beneficiando mais, né? Mas é um grande desafio de jornada dos dois lados, eu vejo. E a gente olha até clientes nossos, né, ou empresas que se tornaram clientes quando sofreram algum tipo de invasão, né, de roubo de dados, que não possuíam essa figura. Existia sim um gerente, ou até existia a figura do CISO, mas ele não era... ele não tinha o poder ali de tomar decisões e a famosa cadeira, né, ali no conselho, para realmente comprar as brigas e não falar só de invasão, falar de risco, que é o mais interessante. E a gente vê essa movimentação após, né, sofrerem um ataque de não, a gente precisa dessa pessoa aqui para perto, ouvi-la, né, e dar realmente o poder. Mas aproveitando um gancho aqui, Túlio, que você mencionou sobre que lá atrás, né, você começou ali como sênior e teve todo esse crescimento. E eu quero ouvir muito de vocês dois, de você também, Matheus. O que vocês entendem como uma trajetória de um CISO? Com certeza as pessoas que estão nos escutando agora estão super curiosas para saber. Não, eu imagino que não exista uma receita de bolo, né? Não existe nada mágico para ser ali, talvez. Acho que é muita dedicação e gostar do que faz. E aí quando a gente fala assim de qualificações, certificações, tudo relacionado para chegar aonde vocês estão, eu imagino que vocês queiram atingir muitas coisas ainda. O que você recomenda, né, para quem está nos ouvindo ou para quem quer escalar essa montanha? Eu acho que, sei lá, tentando resgatar um pouquinho ali, eu tenho uma pegada muito de fato de estudo. Acho que o estudo talvez seja o meu grande forte ali. Mas eu vejo sim, né, você realmente se dedicar a entender o que é segurança, seja a disciplina que você está galgando. Então, se você começa lá numa área de gestão de acessos ou
numa área de SOC ou numa área de governança, riscos ou compliance ou qualquer área que seja, você vai ter um momento de entendimento e chegar no nível de especialista. Você vai olhar aquela profundidade, né? Em algum momento da tua carreira, você vai ter que avaliar se sair daquela especialidade, né, daquela profundidade, tentar ganhar amplitude, é uma coisa que para você faz sentido enquanto trajetória, né? Porque não adianta você fazer uma coisa a vida toda que não vai te satisfazer, né? Eu sou filho de uma psicóloga com um psiquiatra, caí na tecnologia, não sei porquê. Mas, assim, o grande ponto é que os dois são professores também universitários e tal. Então, assim, para mim, acho que o meu grande trunfo é, de fato, estudar e gostar de lidar com pessoas. Não tanto com tecnologia, né? Então, a minha pegada é muito mais nessa de pessoas. Então, em algum momento da minha carreira, eu vi que ali, você fazer algo diferente, de entender de mundos diferentes, te dava uma amplitude para olhar e ajudar mais a empresa. Então, foi talvez uma pegada mais de um olhar de arquitetura, vamos dizer assim, né? Poxa, isso aqui com aquilo ali, né? Esse negócio de gostar de montar um Lego, de construir, né? Então, acho que isso foi o que me trouxe. Então, acho que tem um passo de primeiro, poxa, enquanto carreira de segurança, se especialize, entenda do seu mundo, comece a vincular um mundo com o outro, né? Uma vez eu ouvi um podcast que eu achei muito interessante, um grande especialista de um assunto, e ele não sabia umas coisas tão bobas em segurança, que não era da área dele, né? Assim, poxa, é engraçado, a gente pensa que, né, todo mundo domina o mundo e muitas coisas, né? E para ele tudo bem, eu acho que, né, se tiver tudo bem, é o que há, né? Mas se você quer avançar por uma posição que você passa a ser muito mais um gestor do que um especialista, você tem que olhar não só a questão dos soft skills, né? Mas também ter uma visão de entender os diversos mundos das pessoas que você vai ter que liderar e preparar, né? Então não tem uma questão de você preparar, obviamente, a sucessão, mas preparar as pessoas que estão tocando no assunto. Então tem as provocações, eu acho que você não precisa ser um especialista de tudo, mas tem que ter uma visão do todo. E aí sim, ok, vamos chamar do nível 1 de gestão, você vai crescendo até que no momento você vai olhando outras coisas, né? Reforçando soft skills, pensando mais em preparação de líderes, pensando mais em olhar negócios, pensando mais em olhar a governança, em olhar a gestão de riscos, como aquilo afeta a empresa. Então, acho que são vários caminhos ali. Mas eu começaria em ganhar, assim, né, o conhecimento daquela área específica que você está tocando, né? Perfeito. E você, meu amigo? Cara, eu acho que o Marco terminou com um gancho muito bom para o meu começo. Assim, seja bom e muito bom em algo. A segurança, ela permeia quase tudo numa empresa. Assim, dentro da segurança, você tem diversas disciplinas, diversas coisas. E eu acho que para começar você tem que ser muito bom, você ter destaque em uma coisa específica, seja em pentest, seja em resposta a incidentes, em ferramentas, em governança, em gestão de riscos, em análise de vulnerabilidade, para depois você crescer e alçar outros voos. Porque quando você fica muito bom naquilo, naturalmente você cresce naquela vertente, naquela torre, e aí quando você chega no topo daquela torre, você começa a olhar para o lado. Você começa a ter a necessidade de conhecer das outras torres, das outras frentes de segurança. Não adianta você querer alçar esse voo extremamente rápido e virar de um especialista de respostas a incidentes inciso. Não vai rolar. Você vai ser extremamente deficitário em uma série de frentes. Então, ter paciência, hoje em dia é bastante difícil contar com esse soft skill das pessoas, paciência, para você se tornar bom, muito bom no negócio, se destacar naquilo, e a partir desse momento, quando você assume uma gestão naquela posição, você começa a olhar para o lado. Olha o cara, você é um cara de SOC, olha para o cara de governança, olha para o cara de gestão de acessos, olha para as outras frentes, talvez se torne um cara de arquitetura, porque o cara de arquitetura de segurança ele tem que conhecer de todas as frentes, de todos os outros pilares da segurança, para aí sim você conseguir estar preparado para assumir uma cadeira de gestor de segurança. Não estou nem falando de CISO. Porque a diferença entre um gestor de segurança e um CISO é que o gestor de segurança toma conta da segurança. Ponto. O CISO ele já tem uma abrangência maior em termos de responsabilidade. É o nosso papel como CISO começar a entender do negócio. E aí é o nosso turnkey. Eu largar a mão não, mas deixar de ser o foco em segurança e começar a focar na questão de negócio. Porque o papel do CISO ele tem que ser o interlocutor, que eu falei, entre o executivo
com as necessidades de segurança e as necessidades da empresa com o time de segurança. A gente tem um papel ali de tradutor simultâneo de cima para baixo, de baixo para cima, que é importante você conhecer em profundidade a segurança para você conseguir traduzir as coisas para cima, para o executivo entender e a gente parar de falar de sopa de letrinha, parar de falar, conseguir ter uma conversa saudável com as áreas de negócio e com as outras áreas de controle, mas também para conseguir chegar para o pessoal de segurança e fazer com que eles entendam a necessidade do negócio. E aí você vira esse tradutor e você começa a focar na estratégia, suportado por um time que aí sim é especialista em segurança, mas a gente assume esse papel. Então, é uma escadinha. A gente vê hoje muita gente no mercado fazendo movimentação, indo assumir uma cadeira, eu estou indo ser CISO de tal empresa. Tem gente do meu time que fez isso e falou, cara, posso te dar um conselho? Você quer ir pela grana, pela posição? Vai. Você não está preparado. Você vai dar problema. Você vai dar problema. A hora que você for exigido, não sei. Não tô falando nada contra as pessoas que fazem esse tipo de movimento. Mas é uma responsabilidade muito grande. A hora que der uma merda, com perdão da palavra do francês, vai dar. Você tem que ter cancha, você tem que ter estômago para responder a um incidente. E só quem passou por situações de crise, por situações de problema, tem cancha para encarar um board, para encarar uma diretoria executiva, para explicar o que está acontecendo. E conseguir o apoio e sobreviver a um incidente. Que na maioria disso acontece. Acontece um incidente grande, o cara perde o emprego. Porque ele não soube lidar. Ele não soube lidar. Ele não teve posicionamento, ele não teve preparação para isso. Então, assim, a cadeira de CISO, e a gente vê tomando proporções cada vez maiores. A gente tem 2 casos nos Estados Unidos agora rolando, extremamente críticos. Tem um cara que está indo no Senado responder por causa de incidente de segurança. E o cara corre risco de passar 12 anos na cadeia. Exato. E tem um outro que fez delação premiada agora essa semana para se precaver de não acontecer o que aconteceu com o outro. Então, assim, a gente está tomando proporção, a nossa cadeira está ficando muito pesada nas empresas, está ganhando uma relevância muito grande, então não adianta a gente queimar a etapa e subir só por subir. Eu sei que as empresas, às vezes, tem que trazer algum cara que não está tão preparado, mas eu acho que o nosso papel como profissional de segurança é correr atrás do prejuízo. A gente tem uma janela de oportunidade espetacular, só que não adianta a gente querer correr só com o que a gente sabe, só com o nosso conhecimento de segurança, com o que a gente sabe. A gente tem que se preparar para ser um ótimo profissional de segurança, mas para assumir uma cadeira de CISO você tem que conhecer do negócio. Exatamente. E, Edu, eu acho que se a gente tivesse combinado, eu sei que não tem certo e errado, não tem fórmula mágica para a jornada de uma pessoa chegar a virar um CISO, né? Isso não existe. Cada um tem uma jornada, uma pessoa passa pelo TI, outro passa por infraestrutura, outro começou em segurança já. Mas eu acho que a descrição e o processo que o Glauco acabou de descrever, cara, você começa especialista numa área, você fica muito bom naquilo, você assume um cargo de gestão, que aí entra muito de acordo com o que o Túlio mencionou aqui, que é, cara, no final do dia você vai cuidar de pessoas. Quando você assume um cargo de gestão, você precisa, é muito mais pessoas, estratégia do que tecnicamente. Mas aquele primeiro passo técnico de excelência e de virar o especialista naquela área é um caminho que precisa ser percorrido. Senão você chega naquela posição de CISO ou principal responsável por segurança na empresa e você ainda é muito raso na maioria dos tópicos que você tem que ser responsável por aquilo. Não tem escapatória. E aí, a partir do momento que você vira um líder, e aí você expande sua área de conhecimento para as outras áreas e especificações dentro de segurança, que são gigantescas, o número que é enorme. E aí depois você passa para um outro nível, que é um nível de risco, que é exatamente o que você falou. Não é simplesmente o cara especialista, não é simplesmente o cara que vai tomar conta da segurança, etc. Não, você passa a ter um papel de influenciar a empresa para as decisões de risco. E eu costumo falar muito com clientes, com nossos times internos, que o board, as empresas, o alto escalão das empresas, eles estão acostumados a falar sobre risco. Risco financeiro, risco de imagem, risco legal, são nomenclaturas normais do cotidiano deles. Mas o risco de cibersegurança é o que tem se tornado um ponto relevante ao ponto de um CISO estar começando no Brasil, lá fora acontece muito mais, começando a sentar nessa mesa e realmente ter bala na agulha para influenciar o negócio. É uma zona de desconforto, né, Matheus? Assim, é isso. O board fica extremamente desconfortável porque é um assunto novo, é um assunto que demanda um nível de especialização que eles não têm, não por culpa deles, mas é o movimento que aconteceu com tecnologia anteriormente, com contabilidade anteriormente, por isso que o board vai mudando ao longo do tempo frente a essa necessidade.
E eles não são bobos. Eles sabem do impacto, eles veem acontecer no mercado. Olha, fulano ficou uma semana fora do ar. Outro colocou no balanço que deixou de faturar não sei quantos milhões de reais por causa desse cibernético. Eu falo, pô, acho que esse negócio aqui, cara, é uma indústria, é finanças, acho que pega pra todo mundo. Então, acho que eu tenho que prestar atenção nesse negócio. E assim, abre espaço para que você tenha esse tipo de conversa, mas tem que estar preparado, de novo. Senão você vai subir pra conversa com esses caras e vai ser igual. Eu vi uma apresentação, foi espetacular, de um evento uma vez. O cara começou falando sobre sequenciamento de DNA. Num evento de segurança, ficou todo mundo com aquela cara de besta assim, falou, que cato é esse, né? O cara falou, olha, me senti na reunião do board agora com vocês apresentando pros caras. Tem que entender o patavina que vocês estão falando, é isso que vocês fazem. E a gente tem que aprender para não fazer mais isso. E conectando na prática, né, aquilo que você falou, eu pego o exemplo aqui na Red Belt. Começamos ali, claro, né, com pouquíssimos profissionais, na verdade depois fomos aumentando, né? Então, assim, há 2 anos atrás tínhamos 60 né, colaboradores, 70, hoje 120. Você fala, pô, mas e aí, a hora que chegou nesse tamanho, que vocês vão crescer muito mais ainda, nós vamos crescer muito mais ainda, vocês contrataram pessoas de mercado? De jeito nenhum. Claro, você vai tomando novos tamanhos, você vai precisando criar novas áreas, que antes você não tinha, e aí sim você faz essa aquisição de talentos. Mas o que nós fazíamos, muito o que fazemos ainda é, a pessoa que começou ali atrás como um grande especialista, o que ele se tornou? Ele começou ali como pleno, aí ele foi ali para sênior, especialista. O próprio gestor dele, que no caso era eu na época, você se sente incomodado. Você fala, amigo, vamos lá. Ou você pode realmente continuar sendo especialista. E tem espaço para isso. E tem espaço total, né? O dinheiro vai entrar da mesma forma, as responsabilidades talvez serão menores, só que você tem essa outra cadeira. E essa outra cadeira, ninguém mais te segura. Então, assim, hoje, os nossos líderes, né? Então, assim, eu tenho de Red Team, né? O Marcos, começou ali como pleno, virou especialista, hoje ele foi coordenador, hoje é gerente. Então, tem Red Team e Threat Intel. Com o Agapto, a mesma coisa. Com o Tássio, a mesma coisa. Com o Henrique, a mesma. Então, assim, vai subindo. E é na prática. Porque depois as pessoas vão olhar pra você diferente e falar, cara, esse cara aqui, ó, era ferrado em tal coisa, subiu, e o que mais dá pra fazer com ele? Eu queria aproveitar e mudar o tom um pouquinho e pegar um viés de aprendizado. O Glauco começou lá em muitos anos atrás, não vou falar quando, porque a gente não combinou, você pode falar. Mas lá em 99 você estava trabalhando como Network and Security Analyst no Banco Santander, antigo Banespa, certo? Não, eu entrei no Santander antes de comprar o Banespa, cara. Denunciei um pouco mais. E aí você passou Banco Votorantim, alguns anos depois, Banco Original, e hoje está na Cielo como CISO da Cielo, empresa listada, uma das grandes empresas no Brasil, listada no Ibovespa. E me conta o seguinte, cara, para a gente compartilhar com essa turma que está acompanhando a gente, tanto os CISOs que acompanham a gente normalmente, e tem muita gente que está aqui aprendendo com essa fome de bola, vontade de chegar lá. Me conta um aprendizado positivo nessa trajetória sua. O que te marcou positivamente nesse caminho? Quero ver depois do Marco também essa daí. Gostei da pergunta, Matheus. E essa não foi combinada. Então tô jogando os caras na fogueira aqui, ó, bola na fogueira. Cara, eu acho que por um profissional numa posição que nem a nossa, resiliência. É tema da moda, mas acho que ele resume bem o que a gente viveu e o que a gente vive hoje em dia e o que a gente tem que estar preparado para viver. E quem começou lá atrás, como eu falei, era o menino da TI, não tinha cargo, nem existia cargo de segurança aqui naquela época. Ou a gente era de redes, ou a gente era de infra, a gente era de algum outro lugar que a coisa de segurança estava ali dentro. Eu me especializei na parte de redes, então eu era especialista em Firewall, eu tirei certificações de Firewall, eu era um cara especialista em checkpoint naquele negócio, por isso que me abriu as portas de trabalhar no Santander, e fazer a fusão com o Banespa, ter essa especialização. E desde lá de trás, assim, a gente sempre apanhou muito, do ponto de vista de problema, de falta de recurso, de suar muito para conseguir as coisas. Então a gente se tornou profissionais, quem sofreu desde lá de trás, muito resiliente em ser persistente, em conseguir as coisas, em trabalhar para isso e acostumar com pressão. Assim, acho que hoje em dia é uma das profissões, talvez, que tem o maior nível de pressão e de estresse. O nosso hospital de RH fala assim, como é que você dorme?
Cara, eu acho que a gente consegue dormir um pouco mais porque a gente já viveu muita coisa. Então, eu acho que o principal aprendizado que a gente tem de positivo é essa. Porque na hora que você senta nessa cadeira e olha o tamanho da encrenca que você está assumindo, de verdade, se você não tivesse estufa, não tivesse essa resiliência, você não vai dormir. Porque é tenso, é problemático, é um nível de estresse muito grande que a gente passa. Então, acho que o principal aprendizado que eu posso falar para todo mundo que já trabalha na área, para aqueles que querem entrar, esteja preparado, crie uma resiliência para conseguir suportar esse negócio sem ter um burnout, sem arrumar uma úlcera. Não que não vá acontecer, mas... Aquela famosa casca grossa. Casca grossa. A casca grossa, infelizmente, só aparece com o tempo. É isso. De novo, volta aquela história de preparação. Acho que esse é o Julião, ponto. e você? Legal o ponto do Glauco, né? Acho que esse é um ponto pacífico aí entre muita gente, né? Eu acho que a resiliência, assim, vou tentar dar uma leitura próxima ali, né? Cara, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim de Belém, né? Eu tava ali numa outra cidade, que você conhece todo mundo, né? E você chega numa outra cidade, São Paulo ou não, você tá vindo como outsider, você não conhece ninguém. E ali em Belém eu ainda tocava algumas coisas de Fire, eu comecei como analista de suporte, né? A internet de escada na casa das pessoas, enfim. Mas eu cheguei em São Paulo para meio que numa transição de vida, de profissão, carreira, né? E ainda muito moleque, né? Indo morar junto com minha esposa hoje, né? Que a gente se conhece desde o colégio e tal, né? Mas assim, era muita mudança. E eu acho que você cair numa mudança e nessa mudança você já cair num banco, já cair numa área de segurança, porque uma coisa é você tocar segurança enquanto mexer no Fire, no Antipan, antivírus, né? As tecnologias, né? Outra coisa é você chegar num banco para tentar tocar um projeto, um programa de segurança que vai desde continuidade de negócio, para você lidar com as áreas de negócio, para você lidar com um programa de gestão de acesso, identidade, né, que é todo um backlog de coisas a serem resolvidas, né, e dentre outras coisas. Então tem um aspecto ali do mundo corporativo que aquilo foi um baque para mim, e quando você olha segurança, que é uma função muito pesada, como o Glauco colocou, né, se você querer, né, se tem a carga daquilo muito forte, eu acho que de fato você ter a resiliência para entender aquilo e não deixar absorver tanto para que aquilo te tire muito de um eixo, quanto você saber criar uma casca grossa, como o Matheus colocou, sem abandonar ali os teus valores, né, a tua individualidade, a tua autenticidade, porque aquilo é o que te dá o diferencial. A gente tem diversos CISOs, né, no mundo todo, né. Eu acho que o grande diferencial está no que a pessoa tem de cultura, de valor para mudar e para se portar. Porque o hard skill todo mundo tem, né? Mas o que você defende, como você pensa e alinha e se relaciona, né? E como você trata da questão do poder, da falta dele, né? Do relacionamento, da gestão de expectativas, isso tudo é muito individual, né? Isso tudo tem um valor que para uma empresa funciona super bem e para outra não. Então você saber o teu produto, né, se conhecer para você poder achar o projeto legal, acho que é o grande tchan. Porque se você tem uma pegada muito de... Eu passei, isso é legal de falar, e o Glauco acho que também, né, ele viu uma transformação, mas eu comecei num CISO muito técnico que fui transitando para um CISO mais xerifão, né, de dar paulada, mandar prender, atirar em todo mundo, né? E para um CISO muito mais de negócios, de pessoas, de estratégia, de cultura. Né? Isso só foi com os anos, né? Com os anos, perfeito. Então acho que é isso. Tem uma estrada, claro que você pode falar de alguns mecanismos, de repente você tem ali um outro CISO, né, logo ali com um mentor, de repente, né? Um coaching, né, externo, que cara, tem mecanismos que podem te ajudar a lidar melhor com o desafio. Mas para mim foi muito difícil essa transição, porque eu era muito técnico, muito tímido de travar em reuniões, né, que dirá apresentações e conversas como essa, mas de travar em reuniões para apresentar alguma coisa, e tive que me transformar na paulada, né? Então, se eu tivesse lá atrás, alguém falasse, calma, sossega que vai dar certo, né? Vamos por parte, respira. Mas se tivesse falado, não estaria onde você está. Talvez, talvez seja isso, que é a função da resiliência, né? Você te traz ali numa outra... Ô Túlio, e deixa eu aproveitar
parecido com o que eu fiz com o Glauco, tá? Você começou lá em 2002 na Amazon, como analista de TI. Depois você passou por algumas empresas, AES Brasil, Serasa, e hoje você está liderando a parte de segurança na OIT e tecnologia. Empresa de tecnologia, de fraude, você já imagina o desafio, né? Startup. E eu queria mudar a pergunta, não para o lado positivo, mas compartilha com a gente um desafio na sua carreira, não precisa ser como um CISO ou na sua trajetória até chegar lá, na área de segurança, não precisa mencionar nome de ninguém, Legal, tá? vamos lá. Mas compartilha um desafio com a gente aí. Eu acho que eu tive alguns grandes desafios ali, eu acho que um mais, vamos dizer assim, recente dos últimos anos ali, que me deu um chaveamento, e por isso que eu falo do Glauco ali, que ele fez, acho que no momento anterior ali, mas quando eu estava ali com uma posição muito de CISO, eu cheguei no topo da minha carreira, né, com 35, 36 anos, eu tinha uma posição mais executiva de diretoria e tal. Eu estava com uma postura ali muito de CISO xerifão e tal, né, temido e odiado, né, aquela né, o trava-roda, roadblocker, né, e muito feliz com esse chapéu e com essa função de fazer assim, né. O problema é esse momento que você fica cego e adora, né? É bom ter medo mesmo. Não, é isso, e assim, é o bem contra o mal, tem outro tipo, né, você se coloca ali numa função de um propósito maior, que, cara, não, os caras estão, né. Quase um herói, né? É um herói, então você sai orgulhoso, né, você sai irritado com todo mundo, mas é orgulhoso ali da função. E, claro, né, precisa dizer que tá errado, né, assim, ou não, né, mas o grande ponto é que, em algum momento eu fiz uma transição, eu tive um primeiro contato com uma empresa digital. E quando eu cheguei, o meu primeiro contato foi interessante, porque, de novo, eu era temido e odiado, um modelo diferente. E eu cheguei e vi, né, um squad falando, né, numa sexta-feira, primeiro ou segundo dia, sei lá. O cara falou, não, passa a senha aí e tal, e mesas abertas e tal. Passa a senha pra cá e tal, e o cara de negócio, uma galera muito jovem. Não, é pra cá e tal, não sei o quê. Eu falei, não, manda. Não, essa é de teste, eu quero de prod. Falei, não, banda de prod. E nessa hora eu tava com o meu monitor aqui, meu notebook, eu tava me abaixando pra me esconder. Tá contando as balas, Que eu não- vai faltar bala. Eu não queria participar daquilo. Eu tava muito empolgado com o desafio. Eu vim pra cá, eu sei que vai ser, eu ia saber que era uma várzea, vamos dizer assim, no mau sentido, que depois se tornou um bom sentido, né? Mas aquela toda conversa, e falou, não, põe lá, aplica, não, põe sexta-feira, põe a mudança quente lá, testa aí, funcionou, e eu lá assim, falei, caraca, e os caras, não, agora vamos jogar, aí tinha um videogame e tal, né, e eu achava um absurdo aquele negócio de jogar videogame numa empresa, pra mim era um absurdo, eu trabalhava num banco, e ali, quando eu vi aquele pessoal levantando, e o último passou assim, Tunhão, você tá aí? Vamos jogar um videogame com a gente? Aí que eu fui, cara. Falei, bora. Vamos jogar um videogame, cara. E ali eu vi que, poxa, a minha profissão, ela precisa se reinventar. Eu acho que não, principalmente no Brasil, né? A gente tem alguns casos muito desbravadores aqui, né? Mas assim, a gente precisa se reinventar, porque eu não posso falar só de compliance, eu não posso falar só a melhor tecnologia de segurança para aplicar, não posso falar só sobre risco. Cara, tem risco, mas tem oportunidade. Então, assim, e eu não posso ser uma área que eu vou estar ali no centro da minha sala definindo a regra do jogo para que os outros sigam, para que as áreas sigam. Eu tenho que chamá-los para a construção. E aí eu tive que fazer toda uma reinvenção enquanto portfólio de falar com outras pessoas de outras áreas, de outros negócios, para tentar incorporar o desafio. Gente de marketing tem o mesmo desafio com a gente que não era uma área estratégica, RH, que tem uma pegada que era muito ali, né, questão de pagamento, não... Então, assim, como é que a gente pode transformar a área de segurança para ser uma área de negócio? Não só habilitadora de negócio, mas ser parte do negócio. E ali, cara, fiz um trabalho com uma CEO de mercado, foi CEO de grandes empresas, né, me aceitou, me acolheu, uma grande coach também. Então, assim, tudo para me preparar para ser o que eu queria ser, era um diretor executivo e não um diretor técnico, porque tem que ter um CISO na diretoria. Porque aquela função é tão importante que vai acabar com, né, se não tiver, vai ter problema, vai ter um passivo aqui, tem um cara para resolver, dá o dinheiro para ele que ele resolve. Cara, quero ser um diretor que, se eu quiser sentar amanhã numa área qualquer que você seja, RH, pessoas, né, finanças, eu tenha condições de sentar e ajudar a empresa a prosperar. Então, assim, aquele foi o meu mote.
E eu vi que para ali, para aquela situação, eu tinha que mudar a abordagem e trazê-los para que eles controlassem e liderassem o programa de segurança, que foi o que a gente tentou fazer. Então, em vez de eu bater, né, eles vão tocar o projeto e vou estar ali, né, montando duplas e times e, né, tentando mesclar uma coisa com outra para balancear inovação e segurança, tecnologia e negócios, legal e produtos. E você tentar montar um modelo em que não é a segurança dizendo, mais uma vez, é você, produtos, é você RH, é você marketing. São vocês que estão defendendo para vocês. Assim, eu não sou um cara de fora, né? São eles que estão defendendo o assunto de segurança, porque estão vivendo no dia a dia. Então, um caso que eu cito, desde uma gerente de marketing, liderou um programa de campanha de phishing. É claro que você tinha uma pessoa de RH, de segurança, que tocava ali a paramentação da ferramenta, né? Mas acho que no final das contas, o grande desafio é realmente a gente avançar enquanto cadeira, né? Porque é o que precisa hoje, pelo menos eu enxergo assim, né? Exatamente. Enxergo como a grande mensagem. A grande mensagem. E só pegando um ponto, né, nós estamos quase chegando aqui no final. Voa o tempo, né? Conversando assim, e relembrando, voa. Mas assim, pegando um ponto, Glauco, que você mencionou, sobre o que nós temos visto, né? Estamos vendo no mercado, todos nós aqui nessa mesa, e quem está nos ouvindo também, de pessoas que entendem que estão preparadas para algo que não está. Você mencionou ali o caso, né, onde você deu, que é um coaching, não, direto olha, não faça isso, talvez você possa se prejudicar. E, gente, para subir, é aquilo, né, para subir é difícil, mas para ser manchado e cair é muito rápido. E, assim, uma perguntinha mais apimentada, né, que eu posso falar aqui da Red Belt também. Vocês hoje estão sendo obrigados pelo seguinte motivo: o mercado está com um déficit gigante de profissionais. Gigante. Tenta achar profissionais de qualquer tipo de segmento na área de TI, cara, tá difícil de achar. E devido a isso, vocês estão sendo obrigados a contratar pessoas não tão preparadas ainda, já com um salário super alto, e vocês estão meio que pagando para ver, do tipo, pô, legal, né? É um perfil legal, um perfil que eu vou acreditar, vou pagar aquilo talvez, sabendo que ele não está preparado, e vou fazer esse trabalho dentro de casa. Que antes era o contrário, né? Vocês têm percebido isso? Acho que todo mundo. Não tem pra onde correr, Edu. Acho que você tem duas escolhas. Ou você fica com a vaga aberta um ano, exato, ou você traz um cara que é pleno como especialista e daqui a um ano ele tá bom. Não tão bom quanto o especialista como a gente acha, mas tá melhor. Tá melhor. Se você não fizer isso, tem outras empresas fazendo. E você vai ficar sem. Você fica com um monte de vaga aberta. É melhor ter um cara que você vai gastar um pouco mais de energia ali para ajudar ele a crescer, para ajudar ele a se preparar. E aí a gente tem que entrar com a nossa experiência, com plataforma, com treinamento, investindo naquele cara para ele crescer, para ele ficar bom o suficiente quanto você espera. Mas é melhor do que não ter ninguém. Assim, acho que a gente vive um dilema. Assim, e isso começou há 2, 3 anos atrás. O cara que era estagiário foi efetivado, tá ali como analista pleno, recebeu uma proposta, indo embora. Mas tá indo embora pra onde? Uma outra empresa me botou, tô indo como especialista, ganhar dobro. Mais do que o dobro. Você fala, calma aí, você tá com a gente aqui, exemplo, há um ano, né? Você entrou como o júnior do júnior, tô te ensinando. Não. Pô, obrigado, Edu. Já aprendi bastante. Um desafio maior. É sempre o desafio. Mentira, é o dinheiro. É o dinheiro. Na prática, é o dinheiro. Tá, assim, você fala, pô, e o cara não tá errado, ele tá pensando na carreira dele. Só que é a armadilha. E aconteceu muito, tá? Muita gente foi pra startup, foi pra um monte de empresa, agora rolou um monte de facão, aí tem um monte de gente e aí quando você olha o currículo do cara, fala assim, não vale isso. O cara tá desempregado, o cara é especialista, aí você olha o currículo dele e fala assim, caraca, tem 3 anos de profissional, já é especialista. Tira. Porque esse cara não vai querer aceitar voltar a ser um pleno ou um sênior, no máximo, mas para especialista não. Eu vou buscar, eu prefiro contratar um cara que tá ralando ou alguém que usou esse trampolim, que é muito feio. E você consegue mapear rapidamente. Você mapeia. As pessoas a gente se conhece. Eu conheço o cara que trabalhou com o Túlio, que conheceu que trabalhou com você. A gente se conversa. Então, assim, é uma armadilha muito grande pro profissional. Crescer rapidamente é ruim. Então a gente aposta. Eu prefiro pegar um cara que eu olhe, sinta firmeza e fala assim, pô, então é um cara ponta firme. Não tá bom, tecnicamente falando, precisa aprender. Mas é um cara que eu senti confiança, um cara que demonstrou interesse. O cara vai crescer, O cara aposta no cara, investe, deixa o cara dar pista pra ele. E você traz uma pessoa dessa, super sênior, uma estrela, a preço de ouro, e aí o cara entra no seu time,
ele impacta a cultura do seu time inteiro. Fala, cara, eu tô aqui há 2 anos, entrego muito mais do que esse super sênior que chegou e meu salário é 1/3 do cara. Tipo, que história é essa? E aí se começa aquela banana podre que vai impactando todo mundo, né? É uma discussão bastante complexa de ter, inclusive com o professor de RH. Assim, o professor de RH ele fala assim, não, mas eu não posso ter esse cara como especialista. Cara, traz. Tem que brigar, traz, porque senão eu fico sem. E é pior ficar sem. É melhor você ter um cara com sangue nos olhos ali, com vontade, que vai, inclusive, dar um chacoalhão no time, o cara vai entrar querendo comer os livros de treinamento, querendo fazer um monte de coisa e vambora. A gente tem esse papel. Porque senão a gente vai ficar remando, sei lá, 3 milhões de vagas de segurança em aberta no mundo. Falta gente. Turis tem alguma técnica também para descobrir essas pessoas que usam trampolim? Vamos lá, assim, é complicado e é meio... Eu fui um pouco na contramão, assim, né? É engraçado, né? Porque é o desafio da sustentabilidade da carreira, né? Você tem que pensar nisso, porque, poxa, não, cada um tem seu contexto, não, preciso de dinheiro, estou numa situação A, B ou C, mas vamos pensar naquela pessoa que tá bem, né? Então tá querendo montar uma carreira, tem condições disso, né? Ou quer alavancar e quer apostar, né? Eu acho que o meu caso foi bem por aí. Eu tentei achar os projetos mais legais para mim e muitas vezes, né, em prejuízo do aspecto financeiro, por muito tempo, tá? E eu não estou fazendo apologia ali, a não querer ganhar menos e tudo mais, não, mas eu estou vendo que na minha receita isso funcionou muito bem e me deu um chão interessante, porque o meu receio também, em um momento, cara, eu estava no banco, vamos lá, eu estava num banco, numa época ali que eu estava num comitê de uma Febraban com caras com igual que outros, né, assim, e assim, porque não tinha maturidade relevante, assim, vamos dizer, na empresa que eu estava, em que o diretor não era um diretor de segurança, então eu era uma pessoa de segurança como analista sênior. E ele me deu a oportunidade de estar lá sentado numa cadeira que é um grande CISO de mercado. Você imagina um moleque jovem, com muito sangue nos olhos, vontade de fazer, eu queria receber a proposta dos caras que estavam lá, mas eu queria estar lá para aprender com eles. Então imagina o valor que tinha lá, você ganhar muito menos que o analista de mercado, né? Você é um analista numa função de CISO, Mas aprendendo, cara, um MBA diário ali com aqueles caras ali, entendeu? Com caras como ele. Então assim, imagina o quanto me projetou em termos de carreira. E assim que foi em cada passo que eu fui. Aqui a gente tem uma técnica que a hora que a gente bate o olho no currículo e vê que os últimos 3 empregos foram 1 ano, 10 meses, cilada Bino, foge, né, porque ele não consegue nem falar sobre o trabalho anterior, né? Me fale um grande projeto. O pessoal se esquece que a gente conversa. Assim, a gente é velhinho, a gente conhece todo mundo, então assim, o cara trabalhou 1 ano aqui, 1 ano ali, outro ali, só ligar. Alguém eu vou conhecer, falou, ô Edu, esse cara aí. Como que foi? Pô, o cara pulou fora, não sei o quê. Não caiam nessa armadilha, gente. Infelizmente o nosso mercado é pequeno e a gente se fala. E é isso, e o processo para chegar lá, sair do começo da sua carreira, chegar a um CISO, é uma jornada, né? Então não adianta você tentar cortar caminho, pegar uma trilha, que não vai adiantar, vai ficar muito cru e você vai ser pego em algum momento. Então... Exato. Meus amigos, já ultrapassamos o tempo. Cara, é um assunto muito gostoso, a gente vai embora. Se puder resumir assim em 10 segundos, uma última pergunta. Falamos do passado, estamos falando do presente e o futuro. O que você imagina que esta área ou o nosso segmento vai se tornar? Eu vejo um paralelo muito grande com tecnologia. Acho que a segurança tomando proporções como a tecnologia tem nas empresas hoje e a posição de segurança sendo relevante para a organização do ponto de vista sustentabilidade da empresa, porque a gente garante que a empresa se mantenha up and running, mas também próxima do negócio e usando segurança como um diferencial, um viabilizador de negócio. Com o CEO ouvindo? Com o CEO. Eu entendo... Eu vejo muita gente falar sobre você tem que fazer parte do C-Level na primeira camada. Eu acho que a gente tem uma pista grande para correr até nesse sentido. Acho que algumas empresas menores sim, outras grandes não. Mas acho que a voz lá em cima, a voz na diretoria executiva e no conselho, ela vai ser necessária. Vai acontecer. A gente vai ser chamado para participar dessas reuniões semanalmente, mensalmente, sempre que elas tiverem, para apoiar os executivos seniors, os C-Levels de verdade, até a gente conseguir ter a maturidade organizacional das empresas e nossa também, lógico, para sentar nessas cadeiras do primeiríssimo escalão mesmo. Túlio, e você? Eu acho que
pegando o gancho ali, a gente teve em 2000 ali o caso Enron, que isso culminou com os Sarbanes-Oxley, né, SOX, e ter mais CFOs em conselho, né, verificando a questão financeira e auditando, enfim. Eu acho que esse movimento está acontecendo agora com segurança, né, e por conta, obviamente, do que está acontecendo no mercado. Então, nosso papel, acho que vai cada vez mais ser estratégico, né, concordo com o Glauco, e cada vez mais vinculado também, a gente vai ter posições ali, né, no conselho, olhando uma visão mais geral e estratégica, e acho que além segurança da informação, além privacidade, mas não olhar até riscos digitais. Porque eu acho que agora, olhando a foto de hoje, nós, CISOs, estamos os mais preparados para falar de risco digital de qualquer disciplina de governança e risco. Na minha opinião, né? Então, conflito de interesse total. Concordo 100%. Mateuzinho? É isso. Eu acho que, de novo, é uma jornada, não tem um começo e um fim. A gente vê hoje que o risco é uma mensagem, é uma linguagem que o board já fala, e é essa linguagem que temos que falar lá na frente. Isso está ligado diretamente, né? Por pessoas, processos e tecnologia. Não tem como fugir disso. E se alinhar à estratégia do negócio e dar o suporte para eles, ao invés de ser visto como um roadblocker, um cara que só sabe falar não, né? Então, acho que esse é o caminho. Maravilha. Bom, meus amigos, nossos ouvintes também, finalizamos aqui mais um episódio, né? Carreira, trajetória de um CISO. Sem palavras pelo nível e a troca de conteúdo. Túlio, muito, muito obrigado por ter vindo. Meu amigo Glauco, sempre, tamo junto. Mateuzinho, bem-vindo ao primeiro de muitos ainda que iremos fazer pela frente. Bom, para vocês que estão nos ouvindo, que ainda não visitou nosso novo site, por favor, acessem www.redbelt.com.br. Quem não segue a gente nas redes sociais, estamos quase em todas. O marketing adora isso, né? Vai ser mais uma, queria também. Exatamente, aí vira aquela gerenciamento de tudo. Mas enfim, estamos em todos os lugares, Instagram, LinkedIn. Será um prazer trocar ideia com vocês. Uma coisa que a gente pede é que sempre que tiverem ideias novas, né, sugestões de temas, contato@redbelt, fiquem à vontade para enviar. É isso, e esse episódio vai estar aí no YouTube, vai estar nas principais redes de podcast do Mundão. E curtam, acompanhem, que esse é só o primeiro, estamos retomando essa jornada aqui. Assim como a jornada do CISO, é uma jornada que a gente está embarcando aqui de novo e não pretendemos parar. É só a consistência que faz a gente chegar lá. Então é isso, muito obrigado a todos. Tulião, obrigado. Glauco. Obrigado, prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, um abraço.